Nas primeiras horas da manhã, quando a névoa se arrastava pelo solo como um véu etéreo, um silêncio inquietante pairava sobre a pequena vila de São Gregório. Esta comunhão, escondida entre colinas e densas florestas, frequentemente se via envolta em rumores de eventos estranhos e encontros sobrenaturais. Porém, a história que aqui se desdobrará é uma das mais sombrias que se pode narrar, um lamento que ressoa através do tempo, como o grito perdido de almas hesitantes. Os habitantes de São Gregório costumavam falar da Dama da Neblina, uma figura mítica que, segundo a lenda, emergia das brumas durante o mês de outubro. Diziam que era a guardiã de um segredo obscuro e que aqueles que cruzassem seu caminho estariam fadados a confrontar o que mais temiam, vagando entre os reinos dos vivos e dos mortos. Muito tempo havia se passado desde que alguém a avistou, mas os contos persistiam, enraizados nas tradições locais. Vinícius, um jovem curioso e sensível, sempre fora fascinado pelas histórias de terror e mistério. Certa noite, ao ouvir os mais velhos conversando sob a luz bruxuleante de uma fogueira, decidiu que era hora de desbravar o bosque que circundava a vila, em busca da temida Dama da Neblina. Impelido por uma mistura de bravura e imprudência, armou-se com uma lanterna e um caderno, determinado a registrar qualquer descoberta. As árvores se erguem, suas formas retorcidas como braços que se estendem na escuridão, galhos que parecem dedos de uma mão esquelética, envolvendo em um abraço gélido. A pressão do silêncio era palpável, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Cada passo ressoava em ecos distantes, fazendo com que Vinícius questionasse sua sanidade. Seria realmente prudente buscar o que, segundo as lendas, poderia trazer sua própria ruína? Conforme se aventurava mais profundamente no matagal, a névoa se intensificava, enrolando-se ao redor de suas pernas como serpentes frias. A lanterna lançava sombras dançantes e seu coração pulsava como um tambor de guerra. Ele hesitou, ponderando a possibilidade de voltar. Porém, tomado pela determinação e pela curiosidade, decidiu seguir em frente. Foi então que, entre os nevoeiros espessos, ouviu um sussurro. Não era um sussurro comum, era uma melodia suave e hipnótica, como se chamasse seu nome. Vinícius parou e, em estado de transe, começou a seguir a música. A dança da escuridão ao seu redor se intensificou até que, de repente, se deparou com uma clareira onde a névoa se dissipava, revelando uma figura vestida em um vestido branco etéreo. Era a Dama da Neblina, uma beleza celestial, tão difícil de distinguir entre a própria vida e a morte. Seu rosto exibia uma serenidade inquietante, mas seus olhos, aqueles olhos profundos como o abismo, refletiam um conhecimento que ia além da compreensão humana. Vinícius se viu paralisado, incapaz de articular qualquer palavra, qualquer pensamento que ousasse romper aquele momento sublime, porém aterrador. A Dama da Neblina nada disse. Em vez disso, estendeu uma mão delicada em sua direção. Embora aquilo parecesse um convite, um arrepio percorreu sua espinha, como se o destino o puxasse para a inevitável escuridão. Hesitante, mas igualmente intrigado, ele sentiu uma necessidade incontrolável de estabelecer aquela conexão. O desejo da curiosidade lutava com o medo em sua mente, como titãs quebrando a terra, até que finalmente a curiosidade venceu. Quando a mão fria dela tocou a sua, uma enxurrada de visões invadiu sua mente. Ele viu rostos de pessoas que haviam partido, sombras e lamentos que permeavam a existência no mundo dos vivos. Almas perdidas em busca de redenção, mas enredadas em uma teia de arrependimentos. A dama sussurrou palavras que Vinícius não conseguia compreender, mas seus olhos transbordavam a dor e a tristeza daqueles que não conheciam descanso. Tão absorto estava nas visões que não percebeu que sua própria essência começava a se desvanecer. Enquanto imagens de almas atormentadas se sobrepunham em sua mente, a realidade à sua volta começou a ruir. As árvores se contorciam, o céu escurecia, e a Dama da Neblina se tornava uma sombra dissoluta nas brumas.
Ele sentia que estava se transformando, a linha entre seu ser e a entidade que o envolvia gradualmente se tornava indistinta. Estava prestes a se tornar parte daquelas almas perdidas. Desesperado, tentou retirar a mão que o mantinha preso, mas a força dela era inabalável. Com um último esforço, Vinícius gritou não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam se encontrado com a dama antes dele. Deixe-me ir. Não quero isso. Sua voz ecoou na solidão do bosque, mas enquanto se dispersava na névoa, percebeu que as almas, tão próximas e tão distantes, respondiam ao seu clamor. Elas também gritavam, uma sinfonia de desespero que preenchia o ar ao redor. Com um esforço sobrenatural de vontade, Vinícius conseguiu se soltar. Ele retrocedeu rapidamente, sentindo o peso da entidade diminuir à medida que se afastava. A melodia dos lamentos se dissipou e a Dama da Neblina desapareceu lentamente na bruma, sua risada ecoando como o último suspiro de um sonho em desintegração. Contudo, Vinícius sabia que não sairia impune desse encontro. Ao retornar à aldeia, a manhã surgia, mas algo dentro de si havia mudado irreversivelmente. Olhos que antes brilhavam de curiosidade agora estavam sombrios. Ele carregava a dor daquelas almas perdidas, e suas memórias tornaram-se parte dele, como uma cicatriz invisível. Entre os habitantes de São Gregório, Vinícius tornou-se uma lenda, não por ter avistado a Dama da Neblina, mas por ter retornado. No entanto, sempre que o mês de outubro se aproximava, sombras pareciam segui-lo, e em seus pesadelos ele ouvia a risada da dama e a melodia trágica que ecoava na neblina. Aprendeu da forma mais dura que o sobrenatural pode ser um fardo tão pesado quanto a morte, e que alguns encontros, mesmo que aterradores, selam um destino do qual nunca se pode escapar. E agora, enquanto cada outubro trazia brumas mais densas, ele sabia que a Dama da Neblina aguardava, pacientemente, na curva de cada sombra, sempre à espreita pelo próximo ousado que se atreveria a cruzar seu caminho. O ciclo nunca terminava e a melodia permanecia impregnada na memória de todos que haviam escutado os sussurros da floresta. Pois há encontros que alteram tudo, e sempre haverá aqueles que sussurrarão, envoltos pela neblina, nas escuras e insones noites de São Gregório.